Olá, pessoal! Bem-vindos novamente aqui ao canal. Hoje o assunto é o envelhecimento, os ciclos saturninos, certo? Saturno, além de fazer os aspectos aos nossos astros pessoais, e eu chamo ele de entregador de boletos para os meus clientes, porque ele faz exatamente isso, ele cobra. Ele diz assim, ó, o tempo está passando, e a sua programação de vida, e as suas buscas, e os seus planos para o futuro já chegou, e aí? O tempo está passando. Por isso que Saturno, em grego, ele tem o nome de Cronos. É exatamente daí que vem o cronômetro, a cronologia, o cronograma. E os ciclos, fora os aspectos que ele faz aos nossos astros pessoais do nosso mapa natal, ele tem um ciclo de 7 em 7 anos. Veja bem, aproximadamente de 7 em 7 anos. Não é exatidão, por quê? Porque ele entra em retrogradação. Então, dependendo do ano que a gente nasceu, do mês que, né, do período do ano que nós nascemos, esses 7 eles são flexíveis. Mas basicamente são os períodos de desenvolvimento humano que o próprio Freud falava. Os 7 anos, a alfabetização, os 14, a adolescência, a aborrecência e assim por diante. Temos grandes ciclos saturninos que é o retorno de Saturno. O primeiro é entre os 28 e 30 anos, que é aquele período em que nós olhamos para trás, puxa, não sou mais aquela criança, aquele jovenzinho de 20 e poucos anos, que posso ficar brincando com as minhas escolhas. Aí você olha para frente, bem, mas também eu não sou ainda, né, aquela pessoa com 40, 50 anos, com certos comprometimentos. Então é como se fosse uma faixa etária em que existe toda uma reavaliação, uma reprogramação de vida. As escolhas são importantes a partir dos 30 anos, certo? Então, de 7 em 7 anos, a gente passa por essas cobranças aproximadamente, né? Então, os 42, 49, 50, 50 e poucos, entre os 56, 57, 60 anos, é o segundo retorno de Saturno também, uma idade também importante. Geralmente as pessoas estão se aposentando, começando a sentir alguns problemas de saúde importantes, então aquela sensação, poxa, o envelhecimento, a menopausa, a andropausa, são coisas que pesam, são coisas que fazem com que nós tenhamos que reavaliar as nossas buscas, as nossas escolhas. Eu coloquei aí, como vocês podem olhar aí na imagem, dois personagens que representam exatamente o envelhecimento. Aqui é o Tom Hanks, do filme O Pior Vizinho do Mundo, que recentemente está sendo exibido pelo HBO, foi lá que eu assisti. E quando eu assisti esse filme aí, do Tom Hanks, eu lembrei de outro filme que também tem muito a ver com envelhecimento, que é o Gran Torino. Aí já é um filme com o Clint Eastwood, né? Só que esses dois filmes, tá? Apesar de representarem o envelhecimento, então esses dois homens eles já estão numa faixa etária avançada, e eles não se adaptam ao ambiente, eles têm problemas com o aqui e agora deles, ou seja, eles tiveram uma vida relevante, tá?
de trabalho, de casamento, de exército, de guerras, de conquistas, e aí eles se veem acuados pelo ambiente e eles desenvolvem reações diferentes. O Tom Hanks, no papel dele, não vou dar spoiler, tá? Ele desenvolve uma reação muito depressiva, né? Ele é ranzinza, os dois são ranzinzas, né? Os dois, eles mostram, assim, uma total aversão ao ambiente que circunda eles, né? Eles percebem que a realidade deles, do aqui e agora, não é o que está o antigamente. Então, o Tom Hanks, ele tem esse saudosismo muito forte, ele atenta contra a própria vida, ele tenta suicídio várias vezes ao longo do filme, demonstrando essa faceta da depressão, que é uma reação de desequilíbrio perante os ciclos saturninos, perante o envelhecimento. Já o Clint Eastwood no Gran Torino, ele já é uma reação diferente. A reação dele é agressiva, né? Ele agride, olha aí, né? Ele é uma espécie de... Quem gosta dos filmes do Clint Eastwood, do Dirty Harry, sabe do que eu estou falando. É como se no Gran Torino ele fosse um Dirty Harry velho, né? Idoso. E aí a reação dele em relação ao ambiente é de intolerância, é de agressividade. Só que ambos, eles começam né, aí ao longo do filme, tem esse paralelo de começar a se adaptar, de perceber que através da ajuda, olha só, aí por isso que eu coloquei o arcano maior aqui do eremita, tá? Todos os tarôs mostram, né, praticamente todos, mostram aí o arcano maior do eremita, o arcano maior 9, como um ancião, parecendo um mago, parecendo Merlin, ou seja, um sábio. E o que faz o sábio? Ele tem a luz aqui, né? Ele ilumina o caminho dos mais novos, por meio da experiência deles. Então o eremita, ele representa o arquétipo do idoso, né? Do sábio, daquele que chegou a um ponto assim de experiência. Observe, eu gostei muito desse arcano, inclusive quem souber, eu peguei isso aqui, essa imagem na internet, quem souber o nome do tarô, me fala, né? Mas eu no site que eu peguei não tinha o nome, né? Nem tinha assim nada, nenhuma marca, nem nada. Mas olha que coisa interessante que eu achei muito bacana. O cajado dele tem o símbolo dos 12 signos, tá? Como assim? Poxa, o cajado é né? É um instrumento de poder mágico, né? O cajado para o mago é como se fosse o elemento fogo, é como se fosse o poder dele. Então, no poder dele, existe todos os arquétipos. Porque o que acontece, né, ao longo da nossa vida? Nós experienciamos vários desafios saturninos. Nós, não só saturninos, claro, né? Nós experienciamos várias etapas em que vencemos, tivemos que retroceder, tivemos que reconstruir, tivemos que entender, baixar a cabeça, e dizer tudo bem, dessa vez não deu, vou tentar outra vez. E ao longo dessa vivência, quando chegamos
vamos dizer assim, né, aos 50, 49, 50, aos 60, aos 70, 77, se tivermos assim muita sorte, porque afinal de contas, envelhecer pode ser algo difícil, mas vocês vão de concordar comigo que é um privilégio. Envelhecer é um privilégio. Muitas pessoas não têm, né? Acabam perdendo a vida em uma idade muito nova, né? Então é um privilégio. Então, se você tiver muita sorte, o privilégio de chegar aos 90 anos, terceiro retorno de Saturno, com saúde, com discernimento, lucidez, puxa, imagine, né, que tipo de eremita, que tipo de mago você é, como você pode iluminar e ajudar, auxiliar os mais jovens. Essa é vamos dizer assim, a lição da nossa vivência. Quanto mais maduros, mais sábios. Você vê, e esses dois filmes eles mostram essa jornada, né, em que num determinado momento aconteceu a depressão, a quase desistência, tá? Os dois extremamente isolados, solitários. E aí entra a questão aí também do eremita. O eremita sempre remeteu numa interpretação assim bastante básica, superficial do tarô, sempre remete ao isolamento, à solidão. Só que solidão é vista de uma forma assim, como se fosse uma doença. No entanto, quanto mais cedo nos acostumarmos a conviver com a única pessoa que nós temos certeza que vai com a gente até o túmulo ou o crematório, sei lá, né? Somos nós mesmos, nós não temos certeza de que os nossos familiares, nossos amigos vão chegar lá na linha de chegada junto com a gente. Não, não temos. Gostaríamos. Temos certeza? Não temos. Isso aí está nas mãos de Deus, da substância, de Jeová, ou seja lá o nome que vocês deram para o Criador, né? Então, nós não temos essa certeza. Então, a solidão, tá? Que muitas vezes leva aquele sentimento de perda e de depressão profunda, de melancolia, é algo que o eremita não tem. Por quê? Porque ele desenvolveu todo esse potencial arquetípico ao longo da vida dele. Ele desenvolveu o autoconhecimento tão profundamente que ele consegue ajudar os outros, tá? E também a reação agressiva, ansiosa, a raiva de tudo aquilo que é diferente e que né, que não acompanha, que você não acompanhou a modernidade. E olha, uma pausa aqui. Imagine o quanto o mundo mudou nos últimos 40, 50 anos. Já pensou sobre isso? Então, é claro que a galera que está envelhecendo agora, que nasceu, eu, por exemplo, sou da época do disco vinil, não tinha nem CD, né? A gente ouvia as músicas dos nossos ídolos no rádio e tinha que esperar um ano para comprar o disco, para ser editado aqui no Brasil. E hoje Spotify, né? Então, eu tenho o disco vinil e tenho o Spotify, ou seja, a gente tem que ir se adaptando nas modernidades. Claro, não esquecendo aquilo que nos preenche a memória, que nos faz feliz com essas memórias felizes, alegres. Hoje é selfie, antigamente é autógrafo, então eu tenho vinis autografados dos meus ídolos. E entender, né, compreender e mostrar, obviamente, toda essa sabedoria, toda essa cultura que a gente carrega,
ao longo da nossa vivência, tá? Ajudar os outros. E foi o que esses dois personagens acabaram fazendo. No final do filme, no final da vida, eles já estavam contentes, felizes, compartilhando o que eles tinham de melhor, compartilhando a sabedoria, a prática também que eles tinham, né? O Clint Eastwood acabou ensinando um menino coreano a uma série de atividades, a consertar um carro, por exemplo, tá? E aí ele também ajudou, né, a família dele. E antes, o Clint Eastwood, por ter participado da guerra contra a Coreia, ele odiava os coreanos, odiava os vizinhos coreanos. Então, essa flexibilidade, que é uma palavra, vamos dizer assim, é um bálsamo para os ciclos saturninos, é o que nós temos que sempre cultivar, a flexibilidade. Quando percebemos que estamos muito rígidos, começamos a ter aquela dor né, o condor, né? A idade do condor, dores nas costas, nas juntas. A gente tem que começar. Opa, aí tem algum fator homeostático saturnino que não está correto. Porque Saturno rege toda a nossa ossatura, tudo que é estrutural no nosso corpo é regido por Saturno, né? Então os ossos, as articulações. Então, quando a gente começa a ter problema na coluna, então aí é um alerta. Opa, onde eu estou rígido, onde eu não estou me abrindo para novas possibilidades, onde eu estou me fechando, me bloqueando, rejeitando o novo, rejeitando aquilo que pode me preencher de alguma forma, rejeitando o passar do tempo também, certo? Você pode fazer N plásticas e pintar o cabelo, ó, eu já desisti faz tempo, né? Mas não tem jeito, o tempo ele vai chegar uma hora, da mesma forma que nós nascemos, nós também vamos fazer o check-out. Vamos sair daqui. Muitas pessoas elas não se conformam com isso. Então, essa preparação para a morte, para ir, né, para um outro plano de existência, também é importante. E não uma preocupação, não viver no futuro nem no passado, mas sim no presente. Se daqui a 5 minutos eu vou, ou se daqui a 10 anos, tudo bem. O importante é que eu vou estar exercendo essa iluminação, mostrando o caminho, auxiliando, orientando os mais novos, tá? Desde março, Saturno está no signo de Peixes. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, o link para vocês lerem, né, o artigo sobre Saturno em Peixes, esses ciclos, né, quais as possibilidades que ele vai trazer aí nos próximos 3 anos. Ele fica 3 anos em cada signo, tá? Até março ele estava em Aquário, agora já tá começando aí. Então, isso é importante para todos, né? Não é porque você, mas eu tenho isso em peixes, tal. Beleza, mas existem outros astros que também acabam passando, né? Tendo um comprometimento e também um momento, né, existencial importante com a presença de Saturno em Peixes, né, em termos de desenvolver novas programações, flexibilidade e sempre evitar o quê? O medo. Medo é o pior veneno para Saturno.
Medo de morrer, medo de envelhecer, medo de qualquer medo, tá? É um desequilíbrio saturnino. Então, conheça, abrace seu Saturno, esqueça aquelas falácias da astrologia medieval, que Saturno é o grande maléfico. Não, quando ele é bem aproveitado, quando você está consciente dos seus ciclos, do seu mapa natal, das suas possibilidades, ele pode se tornar um grande aliado, né? E aí você se transformar numa figura de grande sabedoria, de entendimento de todos os processos aí da existência humana, tá? Pelo menos a sua própria existência. Tá bom, pessoal? Obrigada, muito obrigada por assistir aí. E comente, se inscreva no canal e um grande abraço leonino para todos.